Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início aqui a mais um videocast do 14º Jogo do Livro. Estamos aqui com a Lidiane, né, dando início ao videocast chamado Artivismo de Lidiane Cariú Cariri, entre poetivismos, movências, escritas de si e de outras. Boa tarde, Lidiane. Agradeço mais uma vez por ter aceito o convite em participar da 14ª edição do Jogo do Livro e 4º Seminário Latino-Americano Literaturas, Materialidades, Acessos, organizado pelo Grupo de Pesquisa do Letramento Literário, GEPEL, que integra as ações do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita CEALI, da Faculdade de Educação da Universidade de Minas Gerais. A Lidiane Conceição Alves ou Lidiane Cariú, pertencente ao povo originário do Maranhão, Brasil, se define mulher da terra, das raízes, das sementes. Filha das águas, criatura dos rios, é uma artivista em construção, forjada na luta e nas movências do seu povo, aprendiz das artes e dos saberes ancestrais de cura. Liderança política do seu povo, atua na linha de frente das articulações de acesso aos direitos indígenas e nas estratégias de luta contra a Covid-19 em sua comunidade. É integrante da coletiva Mulheres Indígenas e Negras Quilombolas, em Goiânia, Goiás, e da Associação Brasileira de Antropólogas Indígenas, ABIA, além de articuladora da coletiva de mulheres artesãs Cariú Cariri. É ativista do movimento indígena que luta por uma educação decolonial e antirracista. Mestre em Antropologia Social pela UNB e doutoranda em Antropologia Social pelo PPGAS da UFG, atua em pesquisas relacionadas à educação, gênero, etnologia indígena, mulher indígena, democratização do conhecimento, acesso à universidade e trajetórias acadêmicas. Mais uma vez, boa tarde, Lidiane. A sua trajetória como mulher indígena do povo Cariú Cariri do Maranhão, como ativista, como acadêmica e militante é de muito interesse para estabelecermos um diálogo na composição da trilha A Barriguda e o Baobá, um mundo narrado ao pé da árvore, organizada por integrantes do Grupo Movência. Bom, para dar início à nossa conversa, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a trajetória do seu povo e sobre sua própria trajetória, né? Seja bem-vinda. Boa tarde, Amanda. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje, fazendo esse diálogo com você. É sempre um prazer falar do que a gente gosta, do que a gente acredita. Eu me chamo Lidiane Cariú, pertencente ao povo indígena Cariú Cariri do Maranhão. E o nosso povo é um povo das águas, né? E o nome Cariú significa águas que brotam na mata e correm pelos rios. E assim como as águas, nós somos um povo em movimento, forjados nas movências, nas andanças e nas retomadas. Meu tronco velho saiu do Vale do Cariri, no Ceará, o território originário do nosso povo, e começou as andanças pelos estados de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará, onde eu nasci. E ao longo dessas andanças, saberes, histórias, espiritualidades, né, do nosso povo foram sendo ativadas e mobilizadas pelos meus troncos velhos. E são esses saberes resistentes que estão sendo retomados agora pela comunidade areal em Estreito Maranhão, com a ajuda das minhas mariarcas, né, que eu chamo, são as mulheres mais velhas do nosso povo, que são as Neneti,
né, que são as guardiãs das memórias do povo Cariú-Cariri. E é interessante perceber que você se define, né, como uma mulher da movência, das andanças, da escutança, né, e como uma mulher do ativismo. E eu gostaria que você dissesse um pouco para a gente o que você concebe como esse ativismo, poetivismo, né, como ele está articulado com a sua trajetória pessoal e do seu povo. Então, a palavra artivismo, ela surgiu nas redes sociais e em outros meios midiáticos já faz um tempo, mas eu conheci essa palavra através da parente da Yara Tucano, que é uma artivista que me inspira muito, né? E eu comecei a me perceber uma artivista, uma poetivista, quando eu comecei a olhar para os saberes e os ensinamentos das minhas mariarcas como uma potência, né? Uma potência uma potência artística e uma potência na luta, no ativismo. E foi a partir daí que eu comecei a direcionar meus desenhos, minhas pinturas, minha poesia em prol da luta indígena, das demandas da minha comunidade e do movimento indígena, e contra todas as formas de racismo e desigualdades sociais. Então, eu costumo dizer que são as maiarcas Cariú que me construíram uma artivista. Esse processo artístico. Vamos então dar uma olhadinha no trabalho da Lidiane, para a gente conhecer um pouco das pinturas, das fotografias, né, dessa composição artística que ela vem desenvolvendo, né, a partir desse saber ancestral e que tanto te inspira, né, Lidiane, nessas construções poéticas, né? Aqui, aí aparece uma uma das pinturas que eu gosto muito, né? Tem aí o Sentinela, né? Essa pintura, ela é uma pintura de tinta em papel, né? Feita tingida com as próprias mãos, né? Com os dedos, e ela foi feita assim num momento bastante crítico, né? Em relação ao processo de retirada dos direitos indígenas. Na verdade, a gente tá nesse processo contínuo de retirada de direito, mas esse ano o movimento indígena está bastante articulado aí na luta aí contra a PL, né, 490, e o Sentinela ele surge exatamente nesse contexto. O Sentinela, eu me inspirei em um encantado, né, o encantado na coruja caburé. Ele é o encantado do povo Cariú, que se encantou na coruja caburé. E eu trago ele, né, me inspiro nele, porque ele é o guardião, ele é um guardião da noite, né, que guarda os segredos e os perigos da noite, que tem um olhar penetrante e bastante visível, né? Ele gira a cabeça toda para poder olhar o que está à sua volta. Então, me inspirei nele, né, para falar que o movimento indígena, nós, povos indígenas, estamos nesse constante processo de vigília em relação aos nossos direitos, né, em relação aí à retirada dos direitos indígenas. Acho que a gente pode ver outros. Tem
Esse comedor de almas, essa imagem que está aí, logo abaixo, chama Comedor de Almas. Eu fiz ele inspirado também num processo, né, de escrita da tese. Ele é uma pessoa dentro de uma máquina do tempo, né, um medidor do tempo. E aí eu coloco aí, expressando esses traumas e esses desesperos em relação ao tempo de escrita, né, em relação ao prazo e essas cobranças que muitas vezes nos adoece, né, nesse processo da academia, que é bastante diferente do processo criativo das comunidades. Acho que a gente pode ver outras. Aí tem a fotografia do Cerrado. Essa fotografia, ela foi feita também no território, né, onde a gente está hoje, que não dá nem para chamar de um território, porque é um sítio, né, um sítio Recanto Cariri. Atualmente a gente mora na cidade porque não temos território. Mas compramos esse território, esse sítio, que é uma terra de uso coletivo. E ele fica no Cerrado, próximo ao lago da usina hidrelétrica de Estreito. E essa foto foi aí retirada no intuito de chamar a atenção para a importância da preservação do cerrado. Porque o cerrado, a mata do cerrado, ele é a mãe de muitas águas, né? E mãe de muitas fontes que abastecem os principais rios brasileiros. Né, e tem uma diversidade de planta, de árvores e de animais muito grande, e que contribui bastante para a diversidade da fauna e da flora brasileira. E mesmo assim, ele tem a sua importância bastante invisibilizada. Então, essa fotografia tem um pouco, né, esse objetivo de chamar a atenção para a importância da preservação do cerrado. Que ao lado tem a Maravilha, produção, ao lado da produção dos colares indígenas, do povo cariú. A gente pode passar. Aí, logo acima, é a primeira marcha indígena das mulheres que eu participo, em 2019. E aí abaixo tem a foto de um seminário que a gente participou esse ano, dos povos indígenas em retomada no Maranhão. E tem o poema de Maara, que é uma divindade do povo cariú, né, que é a mãe das águas. E acho que eu vou fazer a leitura dele. Pode fazer, por favor. Só acho que eu não consigo visualizar bem. Vamos deixar. Eu não consigo visualizar bem, então a gente deixa para fazer a leitura ao final. Tá, ok. E no seu fazer artístico, Lidiane, através dessas pinturas, né, das fotografias, das poesias, você diz muito sobre você mesma, né, e sobre o seu povo, sobre a causa indígena, né? Por exemplo, na pintura que você mencionou, né, Sentinela, na fotografia Cerrado, né, onde você apresenta a paisagem, né, da sua terra. Não sei se caberia falar em uma terra de origem, né? E na poesia também, né? Você tematiza a sua ancestralidade através do poetivismo, né? E a gente percebe que é muito pulsante, né, na sua representação artística, né? Como você se posiciona, né? Como ela tem um caráter assim biográfico, né? E o que você poderia nos dizer um pouco sobre isso, né? Sobre essa perspectiva biográfica tão pulsante no seu fazer? Sim, Amanda, eu me interesso muito pela perspectiva biográfica, né, ou autoetnográfica, porque elas envolvem muito mais que a escrita e a representação do eu.
é onde o alto ele é mais um nós coletivo do que um eu indivíduo. E quando eu digo nós, eu me refiro a essa multiplicidade de seres que vivem e interagem conosco no território. E aí eu falo da mata, eu falo do rio, estou me referindo aí às águas, às pedras, né, aos animais, aos encantados, a essa multiplicidade de seres. E a minha inspiração artivista e poetivista, ela vem justamente da minha ancestralidade, né, dessa relação com o extra-humano, né, dessa conexão com o território, com o sagrado, com a movência feita pelos encantados e pelas mulheres cariú do meu povo, do meu grupo familiar. E você podia falar um pouco mais para a gente, Lidiane, desse conceito, né, ou talvez uma epistemologia nativa, né, da movência, da escutança, né, como isso está muito ligado sendo uma espécie de fonte de inspiração, né, para o seu fazer, não só o fazer artístico, né, mas na sua produção acadêmica, né. Você falava um pouco para mim sobre essa questão das movências estarem ligadas aos encontros, os desencontros, né, dos seus ancestrais, dos seus antepassados, né, e que não está relacionada pura e simplesmente a uma mobilidade pelos espaços físicos, né, mas também esse movimento de busca, né, de retomada do saber ancestral, né, e desse movimento que também tem a ver com o movimento das águas, da cobra, né, encantada. Então, se você puder dizer um pouco mais, né, sobre esse conceito de movência, escutança, andança, que você está desenvolvendo na sua tese, né, seria muito, muito rico aqui para a gente nesse diálogo. Então, eu, no doutorado em antropologia social, que eu tenho feito na UFG, eu tenho dedicado a escrita de uma autoetnografia, como eu falei, desse meu interesse por essa perspectiva, onde o auto, ele é, antes de tudo, um nós coletivo. A minha principal tarefa nessa autoetnografia, Amanda, é a escutança, a prática da escuta, né? E que é escutar as mulheres mais velhas, escutar as mariarcas, né, como eu chamo, as mulheres Marias mais velhas do meu povo, né, que são aí as mulheres guardiãs dos saberes, da memória do nosso povo. Então, a minha tarefa é essa escutança, é escutar quais são os sentimentos, né, e as percepções que as narrativas delas a respeito do nosso povo, da nossa história, da nossa espiritualidade, elas evocam nesse processo e em mim também, né? Então, foi a partir dessa escutança que eu cheguei a perceber a categoria de movência, né? Que eram faladas pelas minhas avós. E aí eu comecei a perceber o que elas queriam dizer com essa palavra movência. E foi a partir das narrativas dela que eu consegui perceber que a movência, ela é muito mais do que essa mobilidade, né? Como eu falei no início, nós somos um povo das andanças que anda bastante, assim como as águas, né, que correm pelos rios. Meu tronco velho fez aí uma dança por vários estados, mas que essa movência, ela não está relacionada pura e simplesmente a esse ato de andar e, né, de mobilidade entre os estados, mas a essa série de saberes que eram mobilizados e ativados pelos meus troncos velhos dentro dessa andança, né, que eram os saberes relacionados aos encantados, a comunicação com esse mundo espiritual, o saber de cura com as plantas, com as plantas sagradas, com as plantas medicinais que tinham nos territórios de origem, mas também nesse território que era construído ao longo das andanças.
E aí eu comecei a perceber que a movência se tratava, né, tanto de uma forma de pensar, né, de pensamento, como também uma forma de viver e de existir no mundo, né, que era aí uma forma de viver que foi deixada pelos nossos ancestrais, né? E aí, no caso, pela ancestral da cobra grande, da mulher Cariú, que foi encantada na jiboia. Né? E essa sabedoria da movência, da andança e da escutança, minhas avós me falaram que a gente recebeu dessa encantada, né? Que deixou isso como uma subjetividade do povo Cariú. E você me dizia, né, que escutança não tem a ver com escutar, né, simplesmente, né, não é só você apurar, né, uma escuta atenta, não tem a ver com isso, né, tem a ver com outras escutas, né, uma escuta que não é só a do ouvido, né. Se puder falar um pouquinho sobre isso, como isso tem a ver com essa ancestral mítica, né, da cobra encantada. A gente discutia um pouco antes, né, conversava um pouco antes sobre isso, né, Amanda, onde eu falava da escutança, né, que também é assim como a movência, ela é uma epistemologia nativa Cariú, que eu aprendi com minhas avós, com minhas matriarcas, né, e aprendi que a escutança, ela não se trata, né, do ato de ouvir, né, mas está ligada a outros sentimentos que o nosso corpo evoca no ato de escutar. E assim como a movência, ela também foi deixada pela nossa encantada da cobra grande. Minha avó dizia que a minha bisavó, ela escutava com o corpo todo. Né? Ela dizia, ela não escuta só com os ouvidos, ela escuta com o corpo todo, ela escuta com o pé, ela tem uma escuta comprida, né, e apurada, como ela dizia. E essa escuta comprida e apurada, ela é produzida, né? Além de ser deixada pela nossa ancestral, da cobra grande, ele é também produzido, porque minha avó disse que se a gente não produzir esse corpo constantemente, esses saberes vão ser enfraquecidos. Então, a escutança, ela precisa ser produzida, e ela é produzida, né, fortalecida, vamos dizer assim. Ela é fortalecida com os preparos, né, de bebidas com casca de pau e com fumo, que é uma bebida, que é uma planta muito importante para a espiritualidade do povo Cariú. Então, a escutança, ela tem a ver, né, com essa sensibilidade, que está muito voltado aí para essas relações com o mundo extra-humano, né, dessas relações com esses outros seres. Então, não é só escutar. Não dá para traduzir como sinônimo de escuta, né, ou de ouvir, porque evocam muito mais elementos em torno de si, né? Vamos dizer assim, a palavra escutança, ela é muito mais profunda do que o ato de ouvir e de escutar. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, né, como antropóloga e poetivista, como que você percebe as interfaces entre a antropologia e a literatura, né? Visto principalmente que a antropologia também pode ser entendida como uma criação, né, de caráter ficcional, uma narrativa ficcional, né? E você produzindo uma autoetnografia também, as poesias, quais são as interfaces entre essas duas áreas, né? Que você tem percebido essa sua caminhada? A antropologia e a literatura, a meu ver, elas dialogam muito bem e são grandes parceiras nessa construção de uma escrita contracolonial, Amanda. Como você disse, eu trabalho nessa perspectiva da autoetnografia, ou de escritas de biografias, né, em um campo maior, e essa vertente da autoetnografia, para mim, são exemplos mais sensíveis e perceptíveis, onde as narrativas contracoloniais
são forjadas, né? São possivelmente construídas ou inventadas, né? E é bom lembrar que todas essas narrativas, elas são inventadas, né? Tanto as narrativas coloniais como as contracoloniais, né? Todas as narrativas são inventadas nesse processo. O que diferencia é que as narrativas coloniais, elas foram legitimadas, né? E foram legitimadas pela história, foram legitimadas pela antropologia e por vários outros campos de estudos. E tem toda uma estrutura eurocolonial que colabora para que essa narrativa seja construída e legitimada como uma narrativa única, como uma narrativa verdadeira, né? E eu vejo a autoetnografia como essa ferramenta potente, onde as narrativas desses outros, né, desses sujeitos que historicamente foram construídos enquanto sujeitos, e quanto sujeitos passivos, que é uma grande mentira, né? E eu vejo na autoetnografia essa ferramenta importante de construção dessa narrativa, de disputa de narrativas, né, onde nós, povos indígenas, nós, mulheres indígenas, estamos agora construindo e escrevendo sobre a nossa própria história, sobre as nossas próprias trajetórias, né? Enquanto indígenas, enquanto povos originários. E de uma atuação, né, muito potente, muito importante, né, para a gente trazer outras versões, né, e não essas versões que são ditas como oficiais ou mais legítimas, né. E nessa sua atuação, né, contracolonial, né, como você percebe essa produção artística indígena, né, que está ali tentando, né, desconstruir uma estética artística mais eurocentrada, né? E se existe uma recepção, né, dessa arte indígena, e se existe um mercado que consome essa arte indígena, como ele é consumido, né, pela sociedade de uma maneira geral, assim. Eu percebo a produção artística como essa capacidade humana de criar linguagens que expressam um universo simbólico que evocam determinados sentimentos estéticos na gente. E a arte indígena, ela dialoga com esse universo extra-humano, como eu tenho, né, falado anteriormente, né, dessa relação com esse mundo extra-humano, de como que eles se relacionam em nossa vivência no cotidiano, e como que essa linguagem ela é transferida, né, essa linguagem do extra-humano, ela é transferida para uma linguagem do modo dos seres extra-humanos nessa nossa vivência, né, para dentro da nossa vida humana. E eu chamo, né, essa movência, né, essa transferência, essa capacidade de dialogar com esse outro universo, como essa movência da representação artística indígena. E, para mim, a arte indígena, ela dialoga muito nesse sentido, ou com representações de outros universos possíveis, né? Com outros seres que não simplesmente, ou que não apenas os humanos. E é justamente essa relação com esse extra-humano que é representado na arte indígena, que evoca um certo estranhamento, né? E esse estranhamento, ele acontece por causa dessa construção colonial sobre a estética, né? Que dita o que é esteticamente apreciável, esteticamente consumível, financiável. E é por isso que eu acredito, né, que nós devemos descolonizar a estética em todos os setores, na música, no desenho, na arte, na moda vestuária, né, em todas as áreas, para que a arte indígena consiga um tratamento, uma recepção mais justa no mundo artístico.
E só que assim, né? Mesmo diante de tudo isso, eu tenho percebido uma leve e tímida recepção da arte indígena nos últimos tempos, assim. E eu acredito que isso tem a ver com esse novo momento, né, onde as pautas indígenas estão com mais evidências, né, assim, nacional e internacionalmente. Então, eu acho que isso colabora também para essa recepção da arte indígena, né, da música, né, e de várias outras produções artísticas que nós temos visto cada vez mais artistas indígenas, né, mostrando e produzindo coisas muito bonitas, né, e conseguindo espaços também desse meio artístico. E isso é muito bom, né, e precisa ser visibilizado e fortalecido cada vez mais. Ótimo. Que bom que você está aqui nesse diálogo com a gente, né? O que visa também proporcionar visibilidade, né, de você como artista, do seu trabalho, né? E por último, eu queria que você nos falasse um pouco mais sobre os lugares, né, que você tem transitado como mulher movente, né, como mulher indígena, um pouco mais sobre onde tem circulado a sua produção, onde você tem estabelecido articulações, né, construído pontes, trocas com outros artistas, artistas indígenas, não indígenas, né? Um pouco mais sobre esses espaços, né, que você tem ocupado como mulher indígena, como liderança, ativista. Eu que tenho que agradecer, Amanda, por esse convite, né? Como eu falei, é sempre bom a gente estar ocupando esses espaços e falando do que a gente gosta. O poetivismo e o artivismo já fazem parte da minha vida já há bastante tempo, mas eu nunca tive muito interesse em divulgar a minha produção, né? E, além disso, eu domino muito pouco as ferramentas digitais, né? Que, desde a pandemia, tem se mostrado uma ferramenta muito potente de divulgação, né? De visibilidade da produção indígena e da atuação política indígena, enfim, para vários interesses possíveis, né? As redes sociais e as mídias, ela tem se mostrado essa ferramenta importante, com as quais a gente precisa aprender a trabalhar, né? E a utilizar a nosso favor, né? Da demanda indígena, do movimento indígena, de nossas pautas. Eu tenho uma página no Facebook, que se chama Mulher Poetivista. Lá eu divulgava algumas produções, né, poesias, desenhos. Mas nos últimos poucos dias, meses, eu fiquei muito tentada a criar uma página no Instagram, porque eu acho, né, as pessoas me cobravam muito isso, de criar essa página no Instagram, porque o Instagram hoje, né, é esse espaço que tem muito mais visibilidade, eu acho, né, não sei, do que o Facebook, e é onde a coisa corre muito mais rápido. Então eu acabei criando uma página lá, que se chama Poetivista Cariú. Ela é uma página recente, é um perfil recente, um perfil artístico, mas lá eu tenho colocado algumas coisas que eu tenho produzido ultimamente, né? E eu espero, né, fazer daquela ferramenta uma ferramenta muito útil nesse processo de divulgar meu trabalho, e divulgar o trabalho de outras manas também, né? Porque assim como minha página no Facebook tinha esse intuito de divulgar o trabalho de outras manas, que estejam também trabalhando com arte, com poesias, e meu perfil também vai ter, né, essa perspectiva de uma coletividade, de divulgação de trabalho de outras mulheres. E eu acho que em breve também vai ter a divulgação e exposição de algumas das minhas artes, de algumas das minhas pinturas, né, que eu tenho feito ultimamente. Minhas de outras manas. E eu acho que vai sair pelo museu em Goiás, mas ainda não é certeza. Mas em breve, algumas coisas vão estar surgindo aí, algumas parcerias. E parcerias nesse sentido, né, artístico, porque muitas outras parcerias têm sido feitas,
com outras instituições, sobretudo com instituições educativas, né, e que atuam, né, atuam em parceria com o movimento indígena, com as comunidades, nesse processo de pandemia, mas bem antes disso, né, onde a gente pode dialogar a partir de lives, reuniões, né, para falar sobre as demandas do nosso povo, de nossa comunidade. Então, é um pouco sobre isso, assim. Tenho participado de lives, participado de reuniões, de encontros, onde as demandas da minha comunidade pode ser ouvida, né? Pode ser visibilizada, sobretudo nesse contexto pandêmico. Então, sigam a Lidiane lá nas redes sociais, @poetivisa, _Cariú com K, final. Para vocês conseguirem, né, ir acompanhando o trabalho dela, né, os próximos exposições, né, articulações aí com as manas. Eu agradeço mais uma vez, Lidiane, a oportunidade de você estar aqui, né, nessa troca com a gente. E queria dizer que se você quiser compartilhar algumas palavras, né, poéticas aí com a gente, vamos ficar muito agradecidos. E fica à vontade. Eu vou ler a poesia que não deu para ler, né, naquela hora, que é uma poesia que eu acho muito bacana, e ela marca também o início, assim, de quando eu começo a olhar, como eu falei, para esses saberes ancestrais guardados no corpo das minhas matriarcas como uma potência poética. E foi aí quando eu escutei, né, essa história da nossa ancestral encantada no corpo da jiboia, e aí eu fiz essa poesia. E o nome dela se chama Maara, que é justamente o nome da nossa encantada Mãe d'Água. Maara mareou, em noite de lua cheia, Maara se encantou, e da força do seu ventre, os Cariú despertou. Maara é a filha, é a mãe, é a avó, é protetora das águas, guardiã das chapadas, mãe da fertilidade e das sementes que germinou. Maara é o braço do rio, é a correnteza da água, é uma cobra danada, é uma indígena encantada, do povo Cariú, que se encantou. Por falar em movências, né? Eu falei que movências é aí uma epistemologia nativa do povo Cariú Cariri. Tem também um poema sobre movência. E aí quero aproveitar para falar aqui. Movência é a nossa ciência, é a sabedoria da caminhada. Movência é a nossa existência, é o pé na estrada. Movência é a vivência, é a alegria da chegada. Movência é a resistência, é um rio de água agitada. Movência é a potência das mulheres Cariú na retomada. Eu agradeço a oportunidade. Sigam a página Poetivista Cariú, que lá vai ter mais conteúdos, mais poesias que vão sendo postadas. E vocês podem acompanhar esse trabalho por lá e trabalho de outras também. Agradeço, Amanda. A gente está também agradecidíssimo aqui. E Movência também é um grupo, né, dos contadores de história, um grupo de pesquisa, né, da UFMG, em que a gente tem se empenhado em entender um pouco mais da tradição oral, né, das narrativas, né, como elas são elaboradas, e narrativas tradicionais, né. Então, acho que foi um encontro de movências aqui. E acho que não foi só uma grande coincidência, né? Acho que foi algo arquitetado pelos ancestrais, né? E estou, assim, muito admirada pelo seu trabalho. Foi ótimo estabelecer essa interlocução. A gente que agradece muitíssimo aqui por você estar participando.
né, do Jogo do Livro, e espero que a gente continue trocando, e vou acompanhar o seu trabalho nas redes sociais e convido todo mundo a fazer o mesmo. Então, Eu que agradeço. E quero acho que terminar com é mais um isso. poema. Ah, E aí a então, gente por já pode favor. encerrar. É a continuidade do poema de Maara. Maara mareou. Nas águas de Vapabuçu, Maara se transformou. E no corpo da jiboia, Maara se encarnou. Em noite de lua cheia, Maara se encantou. E da força do seu ventre, o Cariú despertou. Das águas de Vapabuçu, saiu os indígenas Cariú, que cultua a mãe d'água, mulher encantada, ancestral Cariú. Guardiã das chapadas, tem sua morada no rio Cariú, no Grangeiro e no Itaiteira, e em todo o território do sagrado Itaperabuçu. Essa é uma poesia dedicada a todas as mulheres Marias, mariarcas do povo Cariú Cariri, guardiã das memórias ancestrais. Gratidão, Amanda, por esse convite. Agradeço demais.